capítulo 11. Se eu posso dizer um tema, coisa que eu nunca disse, né, irmãos? É a primeira vez que eu vou falar isso, porque eu não tenho esse hábito. Mas é Babel versus Pentecoste. Amém? Então você vai abrir a Bíblia lá no Gênesis, capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel. O bispo perguntou ao pastor Paulo assim, parece, né? É o Luiz, porque as esposas têm essa mania, né? A gente está comendo antes deles errarem, já quer avisar para eles para eles não errarem. Aí ela pensou, será que está falando do versículo certo? Que o bispo, quando saiu do hospital, saiu do centro cirúrgico, ele falou para mim, eu saí daqui de dentro, falando do Salmo 91, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Falei, meu filho, você está confuso, esse Salmo não é o 91, é o Salmo 23, tem certeza que você está bem? Amém, amados? Amém. Gênesis capítulo 11 diz assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer agora, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Pai, nós glorificamos o teu nome, te adoramos pela tua palavra. Sabemos, Deus, que essa palavra é fiel, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. E nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos cada vida agora diante do teu altar. Senhor, traz cativo, ó Deus, os nossos pensamentos, sim, mas ao teu trono, a tua presença, a tua voz. Fala conosco nessa noite. Repreende, Deus, todo o mal, vai tirando todos os impedimentos, Senhor, tudo aquilo que possa nos impedir, Pai querido, e fala conosco nessa noite, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra é uma palavra tremenda. Como eu disse, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria Babel versus Pentecoste. De repente os homens perceberam, eles falavam a mesma língua, né? Eram o mesmo povo. Então eles resolveram se unir e construir uma torre que chegasse o seu cume até os céus. Por quê? Eles seriam uma cidade forte, um povo forte. Talvez um povo que, quando o homem muitas vezes almeja, né, chegar até o cume, aos céus, ele pensa em fortaleza, em patamar máximo, né, em lugar mais alto. Então, quando Deus percebeu que eles falavam a mesma língua, isso para eles era bom, porque falar a mesma língua significa poder um compreender o outro. Falar a mesma língua significa que eu vou falar e você vai me compreender. Agora, de repente, agora, como eu me lembro do pastor Paulo contando quando ele era novo convertido, que ele foi numa igreja, chegou lá, o pregador falou o seguinte, olha, irmão, o meu mistério é em inglês. Eu só falo inglês, eu prego inglês. E ele começou a pegar blá, 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 e a igreja não entendia nada. Só que o irmão era brasileiro. Ele falava inglês, ele disse que o mistério dele era inglês. Então ele começou a pregar inglês no inglês dele, não era nem o inglês
ingleses, americanos, um pouco por aí não. E de repente, quando ele chegou perto do pastor, falou: pastor, Deus manda te dizer, é big, é big, é big. E ele disse assim: olha, eu fiquei tão confuso, não entendi nada. Talvez ele tenha entendido big, porque a gente canta, né, aquele, quando bate palma, né, parabenizando as pessoas, a gente não fala big, é big, é big, a gente sabe, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Mas, amados, e Deus percebeu que havia uma coisa em comum entre eles, mas que aquilo não estava os ajudando. Apesar de falar a mesma língua, de poder se comunicar, de se entender, eles usaram o que eles tinham de bom e que lhes seria útil contra aquilo que agradava a Deus. Porque desejar ser forte, né? Criar uma fortaleza, para quê? Para ser um povo inatingível e de repente até mesmo ter autoridade, poder, ou seja, subir ao seu coração o desejo de chegar ao cume. Então Deus viu que aquilo não era bom. Então a palavra de Deus diz que então o Senhor disse: esse povo é um e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, porque eles iam se unir na sua força ou fazer o que quisessem. Mas então Deus vai e diz: olha, vamos descer e vamos confundir a sua língua, para que eles não entendam um a língua do outro. E começou-se então a construção. Aí, o que você está falando? Não estou entendendo. O que você quer? E aí, o que tinha que passar o martelo, não sabia que era martelo, não estava entendendo a língua. Ou tinha que passar o betume que representava o cal ali naquele momento para fazer a obra, não entendia que era cal. E eles começaram a se desentender. Então, aquele propósito que eles colocaram no coração deles, eles não tinham como fazer. Como é que a gente vai construir uma obra, uma torre, se os trabalhadores não se compreendem? E de repente houve uma grande confusão. E eles foram obrigados a se dispersarem, cada um para o seu lado, e começar ali então o seu povo. Amados, só que quando eu digo Babel versus Pentecostes, isso quer dizer para mim e para você que quando o homem intenta algo no seu coração que não agrada a Deus, Deus confunde a sua língua. Deus foi ali e bagunçou aquela história. Para quê? Para que aquilo não tivesse progresso. Mas se você for ler lá em Atos capítulo 2, você vai ver que no capítulo 1, no versículo 28, 26, Deus diz para o povo assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas ali já não era um povo, não eram ali milhares, ali não eram milhões, ali não eram 192 milhões, ou não eram 7 milhões, ali eram somente 120 pessoas. Ali haviam 500 pessoas, mas quando Jesus subiu aos céus, ficaram só 120. E de repente Deus manda uma ordem: olha, ficai aí, fique em Jerusalém. Ficar em Jerusalém era uma situação muito perigosa. Ficar em Jerusalém não era uma condição muito agradável, porque Jesus havia sido morto por causa da sua pregação. Jesus havia sido morto porque se declarou ser o Filho do Deus vivo. Jesus foi morto porque declarou que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, o Salvador. E aquilo para aqueles homens era uma blasfêmia. Então, eles estavam numa situação muito perigosa. E obedecer, naquele momento, era algo tanto complicado, porque eles corriam risco com a sua própria vida. Eles estavam tristes, eles estavam preocupados e eles estavam com medo. Por isso que 380 correu, mas 120 ficou. E
estou entendendo o que eles estão falando. Mas peraí, quem eles são? De que país eles estão? De que lugar eles estão? Que língua que eles falam? Eles não falam a minha língua, mas eu estou entendendo o que eles estão falando. E ali Deus começou então a sua grande obra. Ali começou a nascer, naquele momento, uma obra, uma construção que estava no coração de Deus. E aonde o Espírito de Deus está, aí sim, a unidade em todas as coisas. Nós cremos em um só Deus, em um só batismo. Por isso estamos reunidos aqui nessa noite. E essa obra é uma obra diferente, irmãos. Não era uma obra de homens, não era um pensamento do homem, não era algo que estava surgindo do coração do homem, era algo que havia brotado no coração de Deus. Era algo que tinha sido botado no coração de Deus quando nem mesmo Maria podia imaginar, José podia imaginar, Davi podia imaginar, nem mesmo Pedro poderia imaginar, João poderia imaginar, com algo que botou no coração de Deus desde o Éden, desde quando Eva pecou, Adão pecou, isso já estava no coração de Deus. E quando eu digo que isso já estava no coração de Deus, quer dizer que você também já estava no coração de Deus. Eu costumo dizer que se prega por aí mais uma pré-existência, predestinação, que as pessoas já são predestinadas à salvação, outras são predestinadas à perdição. Irmãos, eu creio em Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que sabe se eu vou cair daqui a 5 minutos e se eu vou me levantar daqui a 10 minutos. Um Deus que sabe o que vai no coração do homem. Um Deus que conhece o homem desde o ventre da sua mãe, antes mesmo que ele fosse gerado. Um Deus que já tinha os seus planos na vida dos seus pais, que você estivesse aqui. Aleluia. E isso, amados, essa obra, ninguém pode impedir. Porque ela faz parte do coração de Deus. Ela brota do coração do próprio Deus. Já parou para pensar? Por onde você já andou? Por onde você já passou? E o que você já viveu? Quais foram os momentos da sua vida? Talvez momentos desses que você pensou que não iria passar por eles. Ou que você achou que um filho não ia nascer. Ou que aquele pai não ia sobreviver. Ou você achou que aquele vizinho talvez não passaria por aquilo. Pessoas que você achou que estava tudo perdido. Mas que Deus os concedeu até hoje estarem vivos e até mesmo terem uma mudança, uma transformação de vida. Como a gente costuma dizer, obra de Deus começa, Ele termina. Eu pensaria que Deus olharia para mim, para você, já aceitou Jesus, já está com Jesus, então vou levar para mim. Para que eu vou deixar ele no mundo? Vou deixar ele para quê no mundo? Eu levo ele, guardo ele comigo. Né, pastor Paulo? Não era bom estar com Jesus? Para que você aceitou Jesus, você entregou o seu coração, desceu as águas, professou sua fé, declarou para o mundo aí afora que Jesus Cristo é o Senhor, que você agora é uma pessoa diferente, como nós cantamos, você conheceu uma pessoa muito especial, mudou a sua vida. Aí Jesus olharia para você e diria, meu filho, então vem, porque Deus tem prazer na morte dos seus santos. Mas Deus não faz assim. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de amor, de prudência e de fortaleza. Mas o que muitas vezes nós confundimos é que vivemos na lei da sobrevivência. E você precisa entender, você não está mais na lei da sobrevivência. A Bíblia diz que, vivo ou morto, você é eterno. Porque uma vez com Cristo, nem a morte pode te vencer.
Você já não vive mais na lei de sobreviver. Você vive na lei da comunhão. Ou seja, já não é mais lei, é debaixo da graça, é debaixo da misericórdia, é debaixo do cuidado de Deus, da compaixão de Deus, é vivendo direcionado pelo Espírito de Deus. Você vive num tempo na sua vida em que você vai alcançar lugares altos, sim, porque isso que Deus quer para você. Porque quando você aceita Jesus, nada mais do que você é do que reflexo da glória de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, é andando de glória em glória. Não é uma glória passageira, não. Porque Moisés recebia, a glória de Deus descia, o rosto de Moisés resplandecia a tal ponto que ele tinha que cobrir o seu rosto, porque ninguém podia olhar a face de Moisés. Mas não, esse brilho que está em você, pastor, naquela passada, o rosto de Moisés voltava ao normal, o seu não, continua reluzente, porque é de glória em glória, é na presença do Deus vivo. O Senhor habita em você. E quando alguém olha para você, ele tem que ver, ele tem que enxergar esse brilho do Espírito Santo que está na sua vida. Aleluia. E aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles entenderam isso. Era necessário ficar, porque a obra precisava ser completa. Não era para correr, é para esperar em Deus. Aleluia. E aí Pedro prega, 3.000 almas se rendem ao Senhor. E começa todo um processo de perseguição. Mas a igreja ora. E quando a igreja ora pela primeira vez, os milagres começam a acontecer. A Bíblia diz que eles estavam unânimes em oração, no partir do pão. E Deus lhes acrescentava as almas que iam ser salvas. Aleluia. Amado, Deus te chamou para uma grande obra. Essa obra não é uma obra do teu coração, que partiu dos teus pensamentos, né? Quando a gente muitas vezes até chega assim, tomei uma decisão, vou fazer assim, aí chega mais lá na frente e quebra a cara. A gente não faz isso tantas vezes? Não, essa obra não. Essa obra, ela tem começo e ela tem fim. Você vai chegar até o final. E diz a palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Aleluia. Deus é tremendo. A glória de Deus está sobre você. Ou seja, o Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse lá em Atos 5, versículo 17. Aleluia. E levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eu queria que você lesse o 25. E chegando anunciou, ou seja, aqueles homens, estes homens que encerraram na prisão, estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os os que apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos, nós expressamos que não ensinastes nesse nome, e eis que encheis Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Vamos ler lá no versículo 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram
matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Eu quero que você leia o 36, 38. E agora digo-vos: dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, deixará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser também achados combatendo contra Deus. Aqueles homens, eles não se calaram. E havia tantos enfermos, a notícia ia tão longe, que as pessoas vinham de outras cidades, trazendo enfermos, cativos, pessoas que precisavam de libertação para serem curadas, para serem libertas. E diz a palavra que aqueles homens, eles sentiram uma certa inveja daquilo que estava acontecendo. Então começaram a se levantar contra aqueles apóstolos e os levaram até a prisão. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu, abriu a prisão e os mandou sair, porque era necessário que eles pregassem. E eles então, quando foram para o templo e ali pregaram, e diz que quando eles souberam que eles estavam ali, eles levaram de volta diante daquele conselho. E a resposta dos apóstolos àqueles homens disse: é melhor obedecer a Deus do que a homens. Aleluia. Glória a Deus. Então eles pensaram: vamos matá-los. Mas Pedro tinha uma promessa sobre sua vida: é morrer só velho. Morreu mal, mas morreu velho, como Jesus falou. Morreu de cabeça para baixo numa cruz, porque não se achou digno de morrer como Jesus morreu. Outros perderam também a sua vida por Cristo. Mas naquele momento, amados, uma obra havia sido começada e ela tinha que ser terminada. E aqueles homens sabiam que Deus era com eles. E isso não os intimidou. A perseguição não os intimidou, pelo contrário, os fez crescer. Os fez prosperar sobre a terra. Porque eles prosperaram tanto, amados, que estamos aqui. E muitos índices aí dizem que provavelmente daqui a alguns anos o Brasil vai ter muito mais do que 70%, 80% de evangélicos. Mas eu quero dizer para vocês, existem profetizando por aí que esse lugar será um lugar de grande avivamento. Não é à toa que o Brasil é o maior celeiro de missionários do mundo. Amados, nós estamos aqui no Brasil, somos uma igreja livre. Podemos pregar nas esquinas, podemos pregar nas rádios, podemos pregar na televisão, podemos falar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqueles apóstolos, eles estavam ali, só eles sozinhos não, porque Deus era com eles e o Espírito Santo agia através da vida deles. Então eu não vou temer a homens, eu não cheguei até aqui para morrer, eu não cheguei até aqui para parar, eu não cheguei até aqui para me calar, eu cheguei até aqui para abrir a minha boca e obedecer, porque Ele é o Senhor. Glória a Deus. Então, de repente, um homem que é doutor da lei, um conselheiro, Gamaliel, falou: peraí, calma aí. Bota para fora eles aí, espera um pouquinho, melhor vocês se acautelarem. Vão com calma. Eu vejo o próprio Deus usando Gamaliel. Porque, olha, se essa obra for de homem, ela vai parar. Mas se ela for de Deus, vocês não vão se levantar contra ele, vão? Amados, ninguém pode contra o Deus de Deus. E foi ele que disse em Efésios capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, tá vendo? Isso mesmo, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a vida de Jesus Cristo. Você não pode
continuou de pé. Você está aqui hoje para glorificar e exaltar o nome desse Deus, para declarar como Samuel declarou lá na divisa entre 20 e 100. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Isso quer dizer para mim que a obra de Deus, ela é perfeita. Tinha um hino velho que dizia assim: pode alguém destruir o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém publicar meu passado? Só não vai me afastar de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Esse é o teu maior tesouro, que te garante passaporte de primeira classe e mansões celestiais. Essa é a tua maior conquista, Jesus Cristo. Pedro, quando Jesus foi levado lá ao Sinédrio, depois foi escoteado, maltratado, teve medo. E pelo medo que ele tinha, pelo medo, talvez por não compreender as coisas sobrenaturais e entender que o Deus que disse para ele: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Aí Jesus logo depois falou sobre a sua morte. Ele falou: não, Senhor, não te permita este mal. Para trás de mim, Satanás. Pedro não tinha entendido. Mas naquele momento de temor, de terror, você imagina, Jesus tinha palavras que entravam e elas eram como mel. Jesus, quando falava, o coração dos homens ardia. Jesus, quando declarava uma palavra de cura, acontecia. Jesus, quando colocava a mão sobre o enfermo, ele era curado. Onde Jesus passava, havia milagre. Onde Jesus tocava, havia milagre. O que Jesus falava era coisas tremendas, coisas que o homem não podia compreender, mas que ele desejava conhecer. E aquele Jesus estava ali, aquele que se dizia o pão vivo que desceu do céu, estava ali, talvez frágil, incapaz, vulnerável, sendo chicoteado, maltratado, cuspido. Pedro, quando viu o seu Jesus daquela maneira, se sentiu só. E o que ele fez? Ele negou Jesus 3 vezes. Olha isso aí, ele também andava com ele. Não, eu não andava com ele não. Esse aqui, olha só, eu conhecia ele. Eu não conhecia ele não. Aí o galo cantou. Aí Pedro entendeu. Aí chorou amargamente. Aí esse mesmo Pedro estava no cárcere. E alguém quis calar a sua boca. Ele disse: não, me importa obedecer a Deus e não a homens. Amado, você pode cair, mas Deus não quer você prostrado, Deus quer você de pé. Aleluia! Porque quem vai te levantar vai ser o próprio Deus. Como foi lida aquela palavra tremenda sobre intimidade de João com Jesus, que o nosso irmão Tiago trouxe aqui, e que chamou muita atenção. Pedro estava lá pescando, conheceu Jesus, mas João conheceu. Mas
ele: Pedro, tu me amas? Eu disse: Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Não, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, olha só a resposta de Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deus sabe, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua estrutura. A Bíblia diz que o salmista no Salmo 113 diz que o Senhor não retribui a nós segundo os nossos pecados, porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, que o homem é como a erva que seca, quando é levada pelo vento, ela não pode voltar mais. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você está respirando, você tem fôlego de vida, e Deus está dizendo para você que a obra não parou, que a obra não acabou, que Deus tem um grande propósito na tua vida, e chegou a hora, Deus está com a mão estendida para você, para te colocar de pé. Chegou a hora de você se levantar. Como diz o povo do mundo aí, quem vive de passado é museu, não é isso que eles falam? Quem não pode viver de passado? Quem toma decisões no presente para alcançar vitórias no futuro? Nós estamos aqui para vencer. Hoje é o nosso dia. O nosso dia não foi há 5 minutos atrás. O nosso dia não vai ser daqui a 5 minutos. O nosso dia, o nosso momento, a nossa hora é agora. É agora. Essa é a minha hora. Porque, irmãos, eu passei o dia todo estudando sobre o sal da terra e luz do mundo. O dia todo. Fiquei lá, lavava roupa e lia. Lavava roupa, estudava a Bíblia. Lavava roupa, voltava a lavava muita roupa hoje. Você não tem noção. Mas aí vai lá fazer comida e volta lá. Você estava onde? Estava estudando. Aí eu volto no outro serviço. O marido não ia não reclamar. Aí vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Estudando, vim no carro, lendo. Quando eu chego aqui, Deus fala pra mim: nada disso. Deus está falando comigo. E eu tenho certeza que Ele está falando com você. Existe um convite de Deus para você nessa noite. Essa obra não pode parar. A obra que Deus começou na tua vida, Ele quer terminar. Então, amado, não vai ser a prisão, não vai ser a morte, não vai ser a vida, não vai ser anjo. Pode aparecer um anjo aqui reluzente. Pode ter a roupa fogueada, igual a Lúcifer. Pode ter pedras preciosas. Ele pode estar com uma bandeja na mão, com um carro zero, com uma casa própria, ou talvez com o maior sonho da tua vida. Mas eu quero dizer para você: se não for aquilo que Deus tem para você, amado, rejeite. Porque a obra que Deus tem para você nessa noite é essa. Você foi chamado para uma grande obra e ela não pode parar. Você foi chamado para que prodígios e milagres fossem operados através da sua mão. Você foi chamado por Deus para manifestar as obras do Pai. Você foi chamado por Deus para que o Senhor fosse conhecido através de você. Ou você está pensando que Deus é conhecido como? Ele é conhecido através de você. Muitas vezes você está calado, mas a tua vida está falando. Muitas vezes você está falando e muitas vezes a vida não está falando. Mas Deus quer nessa noite mudar a minha história, mudar a tua história e continuar essa obra, porque ela não parou. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Confie em Jesus. Pode confiar. Você não precisa confiar em mim, não. Confia no Senhor. Porque o nosso coração precisa arder, irmãos. Tem que arder o coração. O coração precisa queimar. E se o teu coração não está mais queimando, nem batendo forte, tem alguma coisa errada. Chega a hora de você parar e refletir e perguntar a Jesus: Senhor, o que está acontecendo comigo?
Quantas vezes a gente pensa em olhar atrás? Quantas vezes a gente pensa em voltar atrás? E a gente chega a um ponto da nossa vida que não tem mais como voltar atrás. Você precisa ir adiante. Porque a Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Ou seja, ele não se encaixa nele. Mas eu tenho certeza que você foi chamado por Deus. Foi lido um texto aqui, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas você sabia que muito mais do que o teu trabalho, Deus quer o teu coração? Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela estava aperfeiçoada no serviço. Ela brigava por Jesus, pelo Evangelho, pela palavra. Era uma igreja que provava os mentirosos, os maus. Mas de repente Deus olha para ela, fala para ela 9 qualidades. Tu és paciente, sofredora, provaste os maus, não deixaste os mentirosos falar coisas enganosas.